eu sou a Lari e eu comecei a refletir sobre um negócio que ele é muito importante na minha concepção. E aí eu resolvi compartilhar. Há um tempo atrás, eu tava vendo no Facebook um cara que colocava fotos de moradores de rua e ele sempre mostrava assim o lado negativo, sabe? Então eram sempre aquelas pessoas largadas e que bebiam e etc. E foi logo depois de eu ter participado de uma ação com moradores de rua. E nessa ação eu conheci pessoas que me surpreenderam. Eu conheci o Gutenberg, que é um morador de rua de 30 anos que me pediu livros. E eu conheci uma moça, e eu não me lembro o nome dela, acho que era Elizabeth, que ela cuidava de uma senhora mais velha, que também morava na rua. E ela era a mãe de rua dela. E ela cuidava assim com todo carinho, sabe? E no final de semana, eu vi um morador de rua sentadinho estudando, lendo uma apostila. E essas coisas não são mostradas. E as pessoas insistem em mostrar só o lado ruim. E pensando nisso, eu linkei com uma frase que eu vi também no Facebook de uma pessoa que eu conheci numa roda de conversas inspiradoras há alguns anos atrás e que continua me inspirando. Tony, se você por acaso assistir esse vídeo, saiba que você é uma pequena gente milagrosa na minha vida. A frase era mais ou menos assim: tem gente que puxa a humanidade para baixo, seja compartilhando só o copo meio vazio da vida, seja sendo o próprio copo meio vazio da vida. Isso faz todo sentido, porque é exatamente o que aconteceu nesse exemplo dos moradores de rua. Tem várias coisas legais que poderiam ser mostradas e as pessoas compartilham só o copo meio vazio, né? E outro link que eu fiz foi uma conversa que eu tive há um tempo atrás com a minha mãe. A gente estava no carro e ela estava falando pra mim que ela estava muito triste porque ela só via coisas ruins, que nos jornais só tinha morte, só tinha violência, corrupção, e que ela falava que não valia mais a pena, que absurdo isso, sabe? Cadê a esperança? E aí eu comecei a conversar com ela. Falei, mãe, você tá pensando isso porque as pessoas acabam mostrando só isso. Mas na verdade tem muita coisa boa. E aí eu comecei a contar para ela várias notícias que eu tinha visto de projetos, de pessoas ajudando uns aos outros, de carinho, de amor, notícias que coisas, acontecimentos, fatos que existem, mas que muitas vezes não chegam até as pessoas. Eu não tô querendo dizer pra gente ignorar as coisas ruins que acontecem no mundo. Afinal, essas coisas são necessárias pra gente enxergar e entender no que a gente precisa mudar, no que o mundo precisa evoluir. Só que se a gente focar só nessas coisas, a gente vai ficar tão deprimido achando que o mundo é um lugar tão horrível que a gente nem vai ter mais vontade de mudar, de fazer coisas boas, porque a gente vai achar que não vale a pena. Então, você conhecer notícias boas, você ver pessoas fazendo coisas boas e cachorrinhos fofos sendo amados e criancinhas expressando sua inocência e essas pequenas coisinhas que acontecem o tempo todo, elas são muito importantes pra gente ter essa vontade de mudar, sabe? Pra gente ver que o mundo pode ser um lugar bom sim, que as pessoas são boas sim. Porque se a gente não acreditar nisso, a nossa vida não vai ter muito sentido, porque a gente é humano, a gente vive no mundo. Se a gente não acreditar no humano e no mundo, né? Não vai ter muita coisa pra gente acreditar mais, eu acho. Então, sejamos o copo meio cheio da vida. Compartilhemos o copo meio cheio da vida. Levemos essa esperança para as pessoas. Essa é a minha mensagem. Só isso.